Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num único documento que já foi chamado, olha só, de o mais influente de toda a história cristã. É isso mesmo, uma única carta que por quase 2000 anos vem provocando revoluções, inspirando avivamentos e, claro, transformando a vida de, nossa, incontáveis pessoas. E para a gente ter uma ideia do peso disso, vamos começar com um testemunho poderoso de ninguém menos que Martinho Lutero. Pensa bem, o líder da Reforma Protestante, um cara que vivia atormentado com a ideia de um Deus super exigente, sabe, para ele, ler essa carta não foi só um estudo, foi uma revelação, uma coisa libertadora que literalmente redefiniu o curso da história do Ocidente. Mas Lutero não estava sozinho nessa. Longe disso. A gente vê um padrão se repetindo ao longo dos séculos. Essa mesma carta impactou de forma profunda outras figuras gigantes da teologia. Desde João Calvino, que dizia que ela era a chave para entender toda a Escritura, passando por John Wesley, o fundador do metodismo, até chegar no século XX, com Karl Barth, cujo comentário sobre Romanos simplesmente virou a teologia moderna de cabeça para baixo. Isso tudo nos leva à pergunta central, né? O que é que tem dentro dessa carta que dá a ela essa reputação tão transformadora? Qual é a mensagem ali que consegue causar um impacto que dura milênios? Bom, vamos aos fatos. Quem escreveu? O apóstolo Paulo. Quando? Ali por volta de 57 depois de Cristo, provavelmente da cidade de Corinto. E agora vem um detalhe crucial. Ele estava escrevendo para uma comunidade cristã em Roma que ele nunca tinha visitado pessoalmente. Isso é fascinante, porque, pensa bem, não era uma cartinha pessoal. Oi, tudo bem? Era, na verdade, uma apresentação completa da teologia dele. E isso já nos joga direto num mistério histórico. Por quê? Se Paulo não fundou a Igreja de Roma, então quem fundou? A parte legal é que a própria carta nos dá as pistas para a gente começar essa investigação. A tradição mais conhecida, principalmente a católica, diz que foi o apóstolo Pedro, certo? Só que, quando a gente começa a olhar mais de perto as evidências, tanto no texto bíblico quanto na lógica da situação toda, uma outra história começa a aparecer. E as pistas, como eu disse, estão na própria carta. Vamos lá, detetive. Pista número 1. O silêncio de Paulo. Pensa só, ele escreve uma carta enorme, super detalhada, e não menciona Pedro, nem uma vez. Seria, no mínimo, uma baita falta de educação se Pedro fosse o fundador, concorda? Pista número 2. O jeito que o próprio Paulo trabalhava, o princípio missionário dele, que era não construir onde outro já começou. E a pista final, matadora. No final da carta, ele manda um alô para 26 pessoas, citando o nome de cada uma. E adivinha quem não está na lista? Pois é, Pedro. Então, todas essas pistas apontam para a teoria mais provável. A igreja em Roma começou espontaneamente. A ideia é que judeus que moravam em Roma estavam em Jerusalém naquele famoso dia de Pentecostes, se converteram e simplesmente levaram a mensagem de volta para casa. Ou seja, uma igreja que nasceu do povo. E isso explica perfeitamente por que Paulo sentiu que precisava escrever para eles, para dar uma base, para fundamentar e unir aquela comunidade. Ok, mistério do quem e do onde resolvido. Agora vamos avançar para o quê. Qual é a grande ideia? O que move essa obra-prima da teologia do começo ao fim? Tá aqui. Esse versículo é basicamente a tese da epístola inteira. É exatamente aqui que a ficha caiu para Martinho Lutero e a reforma começou. Paulo diz que o Evangelho revela a justiça de Deus. Ok, mas o que na prática isso quer dizer? E esse é um ponto absolutamente fundamental. A justiça de Deus aqui não é sobre Deus lá no céu ser justo, é sobre a ação de Deus em nosso favor. Pensa assim, é como um juiz que, em vez de condenar o réu culpado, ele mesmo paga a fiança e declara o cara livre. É o ato de Deus intervindo e declarando justo quem tem fé. Ponto. Independentemente do que a pessoa fez ou deixou de fazer. E a genialidade do Paulo como comunicador aparece até no oi dele. A saudação inicial é graça e paz. Parece simples, né? Mas olha que incrível. Ele pega charis, que era a saudação comum grega, e dá um peso teológico enorme para ela. E aí ele junta com shalom, a saudação hebraica que significa plenitude, reconciliação. É como se ele dissesse a graça é a causa e a paz com Deus é a consequência. O evangelho inteiro em 2 palavras. Agora, para a gente entender por que essa mensagem de graça era algo tão radical, tão revolucionário, Paulo primeiro precisa mostrar o tamanho do problema. Ele basicamente faz um diagnóstico universal da condição humana. E o argumento é simples: todo mundo, sem exceção, precisa dessa solução que ele vai apresentar.
E, segundo Paulo, o problema fundamental da humanidade não é uma listinha de coisas erradas que a gente faz, não. É uma única decisão desastrosa no coração de tudo, a idolatria. Ele chama de a grande troca. A humanidade virou as costas para a fonte de toda a vida, o Criador, para começar a adorar e servir as coisas criadas. A consequência dessa troca é assustadora. 3 vezes, só no primeiro capítulo, Paulo usa a frase "por isso Deus os entregou". E é importante entender isso. Não é um Deus agindo com raiva, tipo, agora vocês vão ver. É mais como um juízo que acontece aqui e agora, onde Deus meio que se afasta e permite que as pessoas vivam as consequências lógicas e inevitáveis de terem se desconectado da fonte de toda a ordem, de toda a verdade e da própria vida. E o resultado dessa entrega é uma desintegração completa, tanto moral quanto social. É um efeito dominó. Aquela troca inicial lá na adoração causa uma bagunça nos nossos desejos. E essa bagunça, por sua vez, se espalha para todas as relações humanas. A sociedade basicamente começa a apodrecer de dentro para fora. E aí, Paulo fecha o diagnóstico com o sintoma final, o mais grave de todos. O problema vira sistêmico. É quando uma cultura não só pratica toda essa desordem, mas vai além. Começa a achar normal, começa a celebrar isso e até a dar aprovação para quem vive assim. Esse, segundo Paulo, é o fundo do poço. Beleza. Com o problema universal bem estabelecido, a carta começa a se desenrolar de um jeito magistral. Para a gente fechar, vamos dar uma olhada num mapa bem simples de toda a epístola. Pense nisso como um GPS para a gente entender a obra como um todo. A lógica da carta é impecável. Se liga, ela começa com o diagnóstico, que a gente acabou de ver, o problema é universal. A partir daí, ela apresenta a solução, a salvação pela fé. Depois descreve como é a nova vida que essa solução traz, a vida no Espírito. Aí, Paulo dá um zoom out. Ele abre a câmera e mostra como tudo isso se encaixa no grande plano de Deus para a história. E no final, ele aterriza tudo isso na prática, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Aquele diagnóstico pesado do primeiro capítulo não é o fim da história. Pelo contrário, é só o começo. Ele prepara o palco para uma graça que é muito, mas muito maior e mais abrangente do que o problema. E fica a pergunta: se o diagnóstico do problema é universal, se afeta todo mundo, será que a beleza do Evangelho de Paulo não está justamente no fato de que a solução proposta também é universal?